Até um passado bem recente, os negócios eram feitos de uma forma comum, sendo mostrados da seguinte maneira: produto e serviço sendo vendidos, está ótimo, caixa, dinheiro no bolso, caixa, e é só com isso que eu estou preocupado, eu como empresário, como empreendedor. Porém, de alguns anos para cá, essa história vem mudando. Cada vez mais empresas, cada vez mais negócios, pessoas, empreendedores estão com um foco em abraçar problemas, causas sociais que estão por aí e defendê-las com a sua bandeira, usando os produtos e serviços como recursos para financiar a causa que eles defendem. E o tema de hoje aqui nesse Vem Comigo Live, esse Vem Comigo Podcast, é justamente uma pergunta. E a pergunta que eu faço a você é: você como aspirante a empreendedor, qual é a sua causa? Esse é o tema desse Vem Comigo, que eu quero começar a falar com você aqui. Eu sou o Flávio Moreira. Eu sou um entusiasta para interagir com pessoas. Eu sou suave para lidar com problemas, paciente para lidar com as situações. E eu sou mais ordenado para lidar com as regras. Eu ajudo aspirantes a empreendedores a descobrirem, obterem clareza para servir com significado. E no tema do Vem Comigo Podcast de hoje, eu quero falar com você, conversar um pouquinho mais com você sobre esse tema, sobre a causa. O que me motivou a ligar aqui a live, fazer essa live hoje, que é uma experiência que eu tenho feito de levar um podcast num formato de live e que depois fica lá no seu agregador favorito para você ouvir. Isso é um teste que eu faço. E essa semana foi mais corrida, eu não consegui gravar o Vem Comigo Podcast. Tem algumas mudanças que eu estou colocando em prática aqui. Em virtude disso, eu estou vindo aqui já quase aos 48 do segundo tempo, mas eu senti que o tema que eu vi hoje, ele dava muito pano para manga, tinha muita coisa para explicar. E o tema foi o que eu fiz, né? Há algumas horas lá no Instagram, aqui no Instagram, perdão, eu fiz um stories mostrando algo que me chamou muita atenção, que foi uma ação da Domino's. A Domino's, né, a famosa pizzaria, ela fez uma ação bastante interessante que é de dar uma pizza grátis para quem pede uma pizza, se a pessoa comprovar que tomou a segunda dose da vacina, a vacina que você já sabe qual que eu estou falando. E eu acho essa ação muito interessante porque a gente tem visto muito nos últimos meses, tem se vinculado muito na imprensa a questão de que poucas pessoas estão engajando sobre tomar a segunda dose da vacina. E alguns laboratórios elaboraram a vacina em 2 doses, né? Já estão até se falando em alguns casos de terceira dose, depois você se informa melhor quando isso acontece, quais são as situações. Mas um ponto interessante que eu queria trazer é que, devido a essa situação de muitas pessoas não estarem indo atrás da segunda dose, não estarem engajando, né? A Domino's decidiu fazer algo em relação a isso. Eu ainda não sei se tem mais empresas fazendo algo parecido, mas a ação da Domino's foi a primeira que eu vi. Se tiver outras, comenta aqui para mim, para eu saber, no comentário do podcast, ou se você está assistindo ao vivo aqui no Instagram essa live, comenta aqui também para eu saber se tem mais empresas fazendo desse modo. Mas me chamou a atenção isso. Cada cliente que pedir uma pizza em casa, ela vai dar uma segunda pizza, uma pizza gratuita para essa pessoa, desde que ela comprove que tomou a segunda dose. Uma bela maneira de incentivar as pessoas por meio de algo que ela faz bem, pizza, que ela entrega bem, que é o produto, o serviço dela, e ela vai dar isso de graça, desde que a pessoa confirme que tomou a segunda dose da vacina. O que eu achei muito interessante é que, devido a essa falta de regulação que a gente tem aí de pessoas engajadas na segunda dose, ela está entregando, ela está abraçando uma causa, né, um problema, porque isso é um problema. Se as pessoas não estão. Se tem gente que precisa tomar a segunda dose da vacina e não está tomando, nós temos um problema. Nós temos um problema social, um problema geral que afeta todos nós. Quem não toma a segunda dose, isso acaba atrapalhando a evolução da tentativa de amenizar os problemas da doença. Né? Não só no nosso país, mas já que a gente está falando aqui, principalmente a gente, né? Então, de continuar o vírus aí circulando, essa coisa toda, tudo que você já mais ou menos já deve saber. E quando uma empresa, um negócio vem e abraça essa situação, vendo que aquilo é um problema, e ela olha para aquilo e fala, não, 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 isso está errado, a gente precisa fazer alguma coisa.
ajudar a elevar o nível de consciência das pessoas para que elas vejam a situação, a responsabilidade que esse fato de você ir lá e tomar realmente a segunda dose. Eu achei bastante interessante essa iniciativa da Dominus, e isso me incentivou. Eu falei, cara, que legal isso ter acontecido. Eu compartilhei na hora que eu soube, ali nos stories, na verdade, minutos depois. E foi justamente isso que me motivou a estar aqui e trazer isso como tema. Da Dominus eu já falei lá, falei um pouco agora aqui nesse comecinho, mas eu quero aproveitar para nessa live, nesse podcast, trazer para você alguns outros casos de outras empresas que abraçaram outras causas, né? Empresários, empreendedores que abraçaram outras causas e por isso eles fazem diferente. Por isso eles não estão só vendendo produtos e serviços, mas através desses produtos e serviços eles estão abraçando uma causa e esses produtos e serviços eles são uma maneira de financiar a causa que eles defendem. E com isso eles conseguem tocar mais o coração das pessoas e conseguem elevar o nível de consciência das pessoas, né? Isso é empreender com propósito. E eu quero dividir com você essa live, esse podcast, ele não vai ser tão longo assim, ele vai ser para passar uma mensagem um pouco mais rápida, mas eu quero deixar aqui o registro, porque eu queria aproveitar essa oportunidade tão boa para a gente falar, olha, não foi só o caso isolado da Dominus, né? Mas existem tantas causas por aí, tantas outras coisas, que eu queria dividir com você, algumas empresas, alguns negócios que já defendem causas por aí, e para já ficar uma coisinha aí em você que está pensando em empreender, você que quer ter o próprio negócio, e pensar o seguinte, cara, o que eu vejo de errado acontecendo por aí, que poderia ser a causa que eu abraço para fazer a diferença no mundo? Onde eu uso algo que eu amo fazer, onde eu uso algo que eu amo fazer como uma ferramenta para financiar essa causa que eu defendo. Eu quero dividir com você aqui, né, o primeiro caso que eu anotei para você, tem uma colinha aqui do meu lado, para eu ir já conversando, falando para você um pouquinho do que eu trouxe para cá. E o primeiro caso que eu queria trazer para você é o seguinte, né? A Nestlé, a famosa empresa, né, do ramo alimentício, a Nestlé, ela completou 100 anos nesse ano de 2021 aqui no Brasil. E para comemorar esses 100 anos da Nestlé no Brasil, eles resolveram fazer uma ação bastante interessante. Eu, pelo menos, achei bastante interessante. Você sabe que a lata de leite moça, que é um dos produtos, aquele leite condensado, né? É um dos produtos que ela tem, que a Nestlé tem. Ela arranjou uma coisa bem interessante, né? Para comemorar esses 100 anos. Você sabe que a lata do leite moça, ela tem uma camponesa na lata, na embalagem, né? Antiga, né? Muito tempo é assim, aquela camponesa ali na embalagem, você já sabe. Se bate o olho na prateleira do supermercado, você já sabe que é o leite moça da Nestlé, porque tem aquela camponesa ali. Para comemorar os 100 anos da marca, né? E eles fizeram uma ação bastante interessante, onde eles substituíram a camponesa e colocaram desenhos de mulheres reais, brasileiras reais, que ajudaram a construir e consolidar a história do leite moça da Nestlé, né, com as suas diferentes e diversas receitas aqui no Brasil, né? Receitas de doces, receitas de muitas coisas que essas brasileiras que criaram essas coisas, ajudaram, né, a espalhar isso, elas vieram com essas receitas, né, às vezes para a própria família, muitas vezes para o empreendedorismo, para fomentar o empreendedorismo e vender um produto e serviço delas. Então a Nestlé achou por bem colocar o desenho dessas mulheres e contar um pouquinho da história delas nessas embalagens especiais em comemoração aos 100 anos da Nestlé em leite moça aqui no Brasil. Quando ela faz isso, ela defende uma causa, que é de mostrar pessoas que tiveram iniciativas, né, com aquele produto da Nestlé e levaram alegria, levaram doçura, seja na forma literal ou na forma mais metafórica da coisa, para as suas famílias, para os seus negócios, uma forma de alegrar as pessoas através do que elas oferecem. Então a Nestlé achou um meio, né, de colocar isso e defender essas mulheres e colocar essas mulheres na vitrine. Um reconhecimento da Nestlé por ela ser tudo o que ela é e ser bem reconhecida no Brasil através desse produto do leite moça, por meio das tantas mulheres
que criaram diversas receitas interessantíssimas, marcantes, icônicas, né, e ajudaram a construir toda essa história do leite moça. Olha só que case interessante, né? A Nestlé é o primeiro caso que eu quero trazer para você. Mas agora vamos para algo, esse já foi legal, mas tem coisas ainda mais profundas. Recentemente, né, a Reserva, a famosa roupa, lá é a marca de roupas, né, aqui no Brasil, uma marca carioca, que vende em todo o Brasil. Essa marca Reserva, ela é uma marca bastante interessante, e eles contaram todo um conceito novo de um novo produto que eles acabaram de lançar. Eles lançaram esse produto há coisa de 2 meses. Antes de lançarem esse produto, eles fizeram uma série de ações de marketing, dando pequenos spoilers que eles iam trazer uma novidade, um novo lançamento. E nesses spoilers já ficou bem claro que eles estavam tentando trazer um conceito novo. E nesse conceito novo, eles estavam tentando derrubar uma coisa da história do sempre foi assim aqui nesse ramo em que a gente atua. E eles estavam fazendo, e era justamente uma crítica, né, e enxergar algo que estava errado no ramo têxtil. A fabricação de roupas, eles fizeram uma série de histórias contando o quanto a fabricação de roupas, o quanto o ramo têxtil afeta o meio ambiente, acumula uma série de lixos e estava não sustentável durante muito tempo. E eles olharam para aquilo e falaram o seguinte: isso aqui está tudo errado. Isso aqui não está legal. A gente pode fabricar a roupa de uma forma diferente. E nós, aqui da Reserva, podemos fazer completamente diferente. Eles não só criticaram o que eles viram, eles enxergaram que algo poderia ser feito, enxergaram o problema, enxergaram o que podia ser melhorado, desenvolveram um projeto que levou algum tempo e finalmente eles lançaram agora coisa de mais ou menos uns 2 meses desde a data que eu estou gravando esse podcast, fazendo essa live aqui. E qual foi esse produto que eles lançaram? Eles lançaram um produto chamado Camiseta Simples, que é um produto com todo um conceito de malhas de camisas que existem em todos os tamanhos. É um produto totalmente inclusivo. Ele tem desde o 4P ao 4G, tá? De tamanho. E isso foi bastante interessante porque são camisas simples, porque elas são básicas, são as camisetas básicas, elas não têm estampa, nada disso, é uma camiseta básica como essa aqui que eu estou usando, ó, camiseta básica, essas camisas são feitas todas com uma malha um pouquinho diferenciada, eles falam ali que até o Rony Mesler, que é o dono da marca, explica, né? Que lembra a textura, lembra como se fosse, né, aquela pele do pêssego, né, a fruta. Então ele fala, né, como é um pouquinho diferente, como é uma malha diferente. Mas o mais interessante vem... O que isso tudo significa da camiseta simples que eles estão oferecendo? E aí, o interessante é que eles desenvolveram um produto onde você faz por assinatura. Você assina essas camisetas e você recebe 3 camisetas básicas essa camiseta simples, você recebe 3 por ano desde que você assine esse produto. E não é só isso, agora vem o grande tchan. Você, ao fim de um ano, ao fim dos 12 meses, você pode devolver essa camiseta na Reserva para que eles reciclem essas camisetas e façam novos produtos com aquelas camisetas que você devolveu. Ou seja, ao fim do ciclo de um ano, sei lá, a camisa já ficou velha, você já usa menos, de repente, você não precisa jogar fora. Você não precisa deixar para lá. Você pode simplesmente devolver na Reserva, eles vão agir sobre aquele material para dali eles reciclarem e vão fazer novas roupas a partir daquilo. Ou seja, eles não vão jogar no lixo, eles estão criando um negócio completamente sustentável. E aí tem outras coisinhas, como alguns créditos em bônus para as pessoas que devolvem a camiseta, que se convertem em créditos para a pessoa comprar na loja. Então, olha que todo conceito novo e interessante que para o ramo deles não havia sido feito antes. E eles estão liderando um movimento, defendendo uma causa que é para fazer, olha, vamos fazer roupas, mas de uma maneira a resolver o problema, aquilo que a gente está vendo de errado nesse mercado, e a gente vai fazer diferente. A gente vai fazer de uma maneira que seja inclusiva e sustentável, mas não só de tirar recursos do meio ambiente e depois jogar no lixo e fazer mais lixo, a coisa ficar tão complicada. Não.
Nós vamos reciclar e tornar isso sustentável. Chega de ficar tirando só da natureza, sem nenhuma devolução e acumulando lixo. Então, olha a bandeira que eles estão defendendo, olha a causa que eles estão defendendo em função dessa situação. Um marco para esse mercado. E o quanto nós, como empreendedores, podemos aprender com essas coisas, porque olha que insight legal, né? O que eu hoje faço bem, eu amo fazer, tá? É o meu negócio hoje e que eu posso usar isso para enxergar o que está errado nesse mercado e fazer diferente, né? Fazer de uma forma mais sustentável. E o próximo caso que eu queria trazer para você, o último caso, não menos interessante, é o caso da Nike. A Nike, a famosa loja também esportiva, desenvolve diversos produtos esportivos. A Nike, na verdade, eu diria que ela defende várias causas, né? E está muito claro nos comerciais dela, ela usa esse slogan da sua grandeza, né? Encontre a sua grandeza, acha a sua grandeza, que é justamente o de você não se comparar com as pessoas, mas de achar o que você tem em maior em você, de você mesmo superar as suas próprias barreiras, os seus próprios obstáculos. E até recentemente eu participei de um treinamento agora no último fim de semana, onde eu já conhecia esse comercial, só que eu fui entender a profundidade. Eu já entendi a profundidade, mas eu fui entender a profundidade da profundidade, entende? Desse comercial que eu vou contar para você. Existe um comercial da Nike que mostra justamente uma série de atletas que ela patrocina e pessoas comuns superando determinadas barreiras, quebrando certos obstáculos que muitos desacreditavam dessas pessoas, né? Quando muitos apontavam o dedo e diziam que eles estavam errados, que eles não deveriam fazer aquilo, as imagens vão sendo narradas pelo locutor, contando toda uma superação das pessoas. E aí mistura pessoas comuns com atletas, tá? Enfim, a narração vem sempre falando sobre a questão de incentivando certas coisas, mostrando certas contradições, questões sociais, muito legal. E no meio do vídeo é mostrado em algumas vezes eu achava que era um ator, porque na minha ignorância eu não conhecia, e nesse final de semana, num treinamento que eu participei, foi contada a história desse comercial, e aí eu entendi. O Kaepernick, que é um atleta de futebol americano, que desde 2017, se eu não me engano, ele está sem clube lá no futebol americano. Ele foi um atleta que, no ano de 2017, ele defendeu uma causa. Para não me alongar muito e esticar muito, mas basicamente ele defendeu durante os jogos, enquanto era tocado o hino dos Estados Unidos, antes das partidas de futebol americano começarem, ele se ajoelhava e levantava os braços, e ele é negro, e ele defendia justamente a causa contra o racismo. E tinha todo um porquê. Ele se pronunciou em algumas entrevistas falando sobre isso, mas ele foi atacado por algumas vertentes. Uma das vertentes pela qual ele foi atacado foi o ex-presidente norte-americano, o Donald Trump, que, né, trocou figurinha com ele ali só de longe sobre o que ele estava fazendo e começou a criticar o que ele estava fazendo. E basicamente a mensagem do Trump foi: se você está incomodado, que você se mude desse país, porque o país é assim e tal, 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 tal. E foi muito legal, porque o Kaepernick, E em última mensagem, o Trump, inclusive, foi bem enfático em dizer que ele deveria ser expulso lá da Liga de Futebol Americano. O que acabou acontecendo, infelizmente. Ele tinha um clube onde ele jogava, ele foi expulso da Liga, ele não pôde mais participar, e desde 2017 esse atleta não tem um clube. E ele defendia aquela causa, né, contra o racismo. E recentemente, se não me engano, foi no ano passado, em 2020, a Nike criou um comercial e ele é uma das pessoas que aparece no comercial. E no final ele traz uma mensagem, ele mesmo fala sobre essa mensagem, que é uma mensagem que basicamente fala isso, né? Não pergunte se o seu sonho é louco, mas pergunte se ele é louco o bastante, se ele é louco o suficiente. E essa mensagem é muito interessante porque
são justamente os loucos, né, os chamados, os atacados de louco, que fazem as coisas diferentes no mundo e que mudam as coisas, que lideram movimentos, que fazem diferente, né, que criam uma série de situações para defender e mudar as coisas. A gente não precisa ir longe. A gente tem casos recentes na nossa história que mostram isso, né? O Steve Jobs com a própria Apple, com todo o conceito do produto, mas o que o produto, lá na sua profundidade, na verdade, vinha trazer, era um produto para ajudar as pessoas, né? As pessoas a terem ideias novas para revolucionar o mundo. Né? Não sei se você conhecia, mas o conceito da Apple é basicamente esse, né? E várias outras coisas que a gente vê por aí, né? Então veja que a Nike deu voz a esse atleta e ali ela se posicionou dentro desse comercial, desse anúncio dela defendendo uma causa para que as pessoas interajam com o que elas têm de verdade dentro delas e defendam uma bandeira, defendam aquilo que elas acreditem, defendam a sua grandeza. E tudo isso, né, acaba me remetendo a vir aqui falar com você, né, sobre como eu me identifico com tudo isso, como eu me identifico com todo esse contexto dessa situação toda, perdão, porque eu também defendo uma bandeira. E a bandeira que eu defendo é a bandeira do empreendedorismo com propósito. No mundo onde a gente vê cada vez mais anúncios, cada vez mais pessoas, né? Não para de surgir. A gente está numa rede social que a gente vê toda hora anúncio disso, como ganhar dinheiro rápido, como ganhar dinheiro fácil. E simplesmente isso já é a primeira coisa que o anúncio vem te mostrar, que a pessoa já vem te mostrar. Não importa o que você vai fazer. Se você vai vender o corpo, se você vai simplesmente trabalhar com algo que você não gosta, se você vai ter que aprender algo que você não se identifica, com tanto que você ganhe dinheiro rápido e fácil, tá tudo certo. Em 2 dias, em 1 semana, você muda a sua vida que você vai ganhar o dinheiro fácil, o dinheiro rápido. E o quanto isso é tão superficial, né? O quanto falta profundidade. Percebe que nisso falta algo maior, né? Como eu estou contribuindo com as outras pessoas e para a sociedade se eu vendo algo que às vezes eu nem acredito, algo que eu nem me identifico, eu estou pensando só em mim, né? Não seria essa uma visão egoísta demais, né? Ah, Flávio, mas tem muita gente que precisa do dinheiro rápido e dinheiro fácil. Eu concordo que tem muita gente que precisa do dinheiro rápido. Tem muita gente passando muitas necessidades, é verdade. A gente não sabe o que aconteceu na vida dessa pessoa para ela também estar nessa situação. Uma série de coisas que eu não vou entrar no mérito aqui pode ter acontecido. Ainda assim, eu acredito que a gente deva fazer aquilo que a gente se identifica, aquilo que a gente acredita, não o que disseram para a gente para fazer. Não que uma sociedade ou os nossos pais disseram que a gente tinha que fazer porque a gente tinha que fazer porque a gente precisava resolver a nossa vida. Nós somos muito mais do que isso, né? Nós somos seres humanos. E para a gente colocar a nossa humanidade em prática, eu acho que precisamos usar mais do que a gente tem de característica essencialmente humana, da nossa natureza, que é olhar uns para os outros, ver a necessidade de uns dos outros, e assim a gente se apoiar, e assim a gente crescer junto, e assim a gente se ajudar. O fraternal, né? O fraternal, a comunhão com as pessoas, eu acho que isso que é importante, e o quanto a gente está deixando de exercer isso, porque a gente está preocupado com o dinheiro rápido, em fazer dinheiro rápido, o dinheiro fácil, e o quanto essa visão é pequena demais, olha só para o próprio umbigo, e não ajuda outras pessoas a crescerem, não ajuda uma sociedade a crescer. A gente precisa de mais profundidade. Não estou falando que mais profundidade é necessariamente você pegar um livro e ler Shakespeare, que mais profundidade é você se trancar numa biblioteca ou no seu quarto e agora ver só vídeos profundos de filósofos, não é isso. Mas é a profundidade da verdade que está dentro de você, do que você acredita. Qual é a sua causa? O que para você é importante? Eu acredito que todos nós deveríamos fazer aquilo que a gente ama fazer.
Porque quando a gente faz o que a gente ama fazer, primeiro, a gente acaba tendo menos esforço para fazer e a gente tem o dobro de performance porque aquilo é natural para a gente. Aquilo é mais fácil para a gente fazer. E por ser mais natural e fácil da gente fazer, a gente consegue entregar com muito mais resultado, com uma qualidade muito maior. A gente agrega muito mais valor para a gente e para as pessoas à nossa volta, para a nossa família, para os nossos amigos, para o nosso bairro, a nossa rua, a nossa sociedade, o nosso estado, o nosso país. A gente gera mais riqueza, mais mentalidade de abundância e a gente transforma vidas. Por isso que eu acredito e a gente eleva o patamar de consciência do mundo para um patamar mais elevado. Pessoas mais preocupadas com pessoas e menos com o próprio bolso, com a própria vida. E a gente só cresce quando a gente dá as mãos e a gente ajuda as outras pessoas. Se existe uma missão em comum entre todos nós, é a missão de ajudar uns aos outros o tempo todo. E essa ajuda, eu não estou dizendo que é esmola necessariamente, que é a doação. Essas coisas também são, mas além delas, quando você faz algo através do que você faz, como trabalho, como serviço, como um produto, você está ajudando outros seres humanos. Pensa o seguinte, nem todas as pessoas têm os mesmos talentos que você, as mesmas habilidades, as mesmas experiências de vida. E essas pessoas, elas precisam ser ajudadas por pessoas que tenham essas coisas para agregar na vida delas. Isso pode vir por meio do seu negócio, da sua empresa, do seu produto, do seu serviço, da sua experiência, da sua visão de mundo, do seu conhecimento. É por isso que eu acredito que as pessoas que fazem aquilo que amam fazer, elas contribuem muito mais para todo mundo, para toda uma sociedade. Não enxergam, não veem o trabalho como um fardo, como algo pesado, como um castigo, mas ela se realiza no trabalho. Ela vê no trabalho um significado, um propósito. Ela enxerga naquele trabalho uma maneira de mudar algo que ela está vendo que está errado naquele mercado, naquela sociedade, naquela comunidade, e ela faz aquilo para justamente resolver aquele e outros problemas dentro daquele contexto. E olha quão importante é isso, quanto isso faz total diferença. Por isso que não dá para deixar para lá. Não dá para a gente levar a perder tempo da nossa vida fazendo algo que a gente nem acredita. Eu cada vez mais, eu não sei se você já percebeu, se você me acompanha há um tempo aqui, cada vez mais eu deixo a palavra trabalho de lado, trabalhar, e os seus derivados, trabalhar, porque eu acho que a gente faz. Eu acho que no lugar de trabalhar entra o fazer. A gente faz. A gente faz. O trabalho, ele, historicamente, se você for buscar as raízes da palavra, a origem dele surgiu de uma origem ligada a uma coisa de castigo mesmo, de uma ferramenta de castigo. E talvez isso esteja no inconsciente coletivo e é carregado até hoje como uma coisa de castigo. Só que, até para ajudar a mudar esse paradigma, né? Que tal? E se a gente não chamasse de trabalho e chamasse de fazer? Eu faço. Eu faço. Eu faço isso, eu faço aquilo. E aí você completa com o que você traz para agregar na vida das pessoas. Ah, eu sou dentista, eu sou advogado, eu sou... Não, eu faço isso. O que você faz que contribui para a vida das pessoas, para a vida da sociedade? Qual é a causa, a bandeira que você defende que faz a diferença? Qual o problema? Qual é a coisa que você enxerga de errado por aí que justamente por meio disso que você faz, você quer resolver? Qual é a sua causa? Essa é a pergunta que eu deixo para finalizar esse Vem Comigo podcast, essa live, né, com você, que eu queria muito falar com você hoje, trazer isso como tema, porque ficou rondando na minha cabeça já desde a manhã de hoje, e eu queria trazer isso para você aqui, hoje, agora. Qual é a sua causa? E se você, por um acaso, está com dificuldade de enxergar melhor essa causa, eu te convido a vir fazer comigo a sessão Tomando as Rédeas, tá? É um convite meu especial para você vir fazer a sessão Tomando as Rédeas, que é uma sessão onde eu te ajudo nesse caminhar para você clarear as ideias,
para você ir para o próximo nível. Ela é a primeira sessão, que é a sessão que eu dou de presente do meu programa, o do Íntimo ao Compartilhado, que ajuda os aspirantes a empreendedores a servirem com propósito, a fazer toda uma caminhada para chegar lá, com planejamento, entendendo o que eles têm de melhor, entendendo que não vale a pena eles focarem porque eles não são bons naquilo, então não adianta despender energia, é melhor focar naquilo que eles já têm de bom, e a gente cria todo um planejamento disso, entende quais são os pensamentos, as crenças que você alimenta que não estão fortalecendo para você ir na direção do que você precisa, cria todo um planejamento para isso e entra em ação. Mas primeiro, vem para a sessão Tomando as Rédeas que eu te dou de presente, te deixo como um convite aqui para te ajudar a ter mais clareza. Qual poderia, de repente, ser essa causa que você defende, se de repente está meio nebuloso para você ainda? Tá certo? A gente volta na próxima semana com um novo Vem Comigo podcast, Vem Comigo live. Fica comigo e vem comigo.